Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema muito importante, a criação de uma plataforma ligada ao tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que vai centralizar os pedidos de medicamentos no SUS, uma plataforma nacional. O nosso convidado é Flávio Badaró, coordenador do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário do Rio de Janeiro e referência nacional na relação entre assistência farmacêutica e sistema de justiça. Flávio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Giovana, Cristiane. Que bom a gente poder se reunir para falar do que está para acontecer. A gente ouve muito falar sobre o tema 1234, todos que lidam diretamente com a judicialização já entendem de alguma forma, mas sem dúvida nenhuma, essa plataforma nacional de medicamentos chegará em breve para tornar o assunto ainda mais em voga, né? Ainda mais no holofote, sem dúvida nenhuma, trazendo aí muita elucidação, mais clareza para tudo que a gente lê no acórdão do STF. Então estamos todos, né, muito ansiosos pela plataforma, para a chegada dela, para a adaptação de todo mundo. Imaginem o tamanho desse movimento de uma plataforma nacional para ser alimentada por tantos atores e que realmente dá concretude ao tema 234, que é o que a gente tanto anseia, né? Isso mesmo, Flávio. Muito obrigada pela sua presença e é um grande prazer te receber aqui. Flávio, você então tem uma experiência muito grande, né, com a assistência farmacêutica e com a judicialização da saúde. Na sua visão, então, o tema 1234 vai mudar a forma como os entes lidam com a judicialização da saúde? Quer dizer, é um novo jeito de organizar essa questão? Eu acredito que sim, Cristiane. Eu sou farmacêutico, atuo na assistência farmacêutica há muitos anos, tenho 20 anos já de formado, já fui superintendente da assistência farmacêutica aqui no Rio, coordeno o NATJUS do Rio de Janeiro desde 2011, o NATJUS aqui que foi criado em 2009, e essa oportunidade me levou aí a acompanhar muito a Comissão Especial do tema 234, sou membro da subcomissão de TI do desenvolvimento da plataforma do tema 234, e eu acredito que o tema, junto com a plataforma, será o marco para a mudança de todo do paradigma que a gente conhece da judicialização da saúde. O que nós tínhamos antes do tema 234? Muitas decisões conflitantes, né? Cada magistrado decidindo ao seu jeito, da sua forma, dentro do seu entendimento. Depois de algum tempo, os NATJUS foram se consolidando nos estados e trazendo essa informação do regramento do SUS. Mesmo assim, nós tínhamos ainda uma grande divergência entre as decisões. O tema 1234, ele, por estabelecer competência, custeio, ressarcimento e fluxos para o cumprimento das decisões de medicamentos, quer sejam incorporados ou não no SUS, mas que possuam registro na Anvisa, ele traz uma regra mais clara. E essa clareza pode trazer mais uniformidade para as decisões. Então, sem dúvida nenhuma, o tema ele abraça a judicialização de uma maneira ímpar, um abraço que não havia acontecido até então, e é a plataforma quem vai trazer visualmente na tela para os magistrados qual é o melhor caminho para que ele decida, considerando o regramento do SUS e considerando as teses firmadas pelo tema 1234. Para quem lê o tema 1234, nós temos algumas bifurcações, né? O medicamento é incorporado ou não incorporado? Ele é registrado ou não registrado? E é isso que a plataforma vai trazer de forma muito clara. Essas bifurcações vão ser apresentadas para que o magistrado consiga enquadrar o medicamento dentro de todas aquelas teses e tomar a decisão dele cada vez mais fundamentada. Isso mesmo, porque
Cris, o T1234, ele jogou luz numa questão que era muito desconhecida do Poder Judiciário. Nós não tínhamos, né, dados sobre a judicialização que era feita no Brasil como um todo. Então, essa plataforma ela vai ter essa condição de centralizar mesmo esses pedidos e para orientar mesmo os magistrados, sabe, Cris? E eu conheci o Flávio lá em Paracatu, né, num seminário que eu participei por meio do Dr. Davi Pirajá, meu grande amigo, promotor de justiça. E aí o Dr. Davi me apresentou o Flávio, né, me falou da atuação dele. E esse tema 1234 é de extrema relevância para quem atua no sistema de justiça, tem essa interface, né, com a questão de medicamento, principalmente. Então, Flávio, vou te fazer, né, essa pergunta para que você explique um pouco mais para os nossos ouvintes sobre o surgimento dessa plataforma, né, nesse contexto de organização da judicialização. E qual o problema e quais problemas essa plataforma ela pretende resolver? Citando o nosso amigo Dr. Davi Pirajá, deixar um abraço aqui registrado para ele. Isso, sem dúvida, é a oportunidade que tenho de ir a alguns territórios, alguns municípios, levando esse conhecimento da judicialização e do termo 234, me fazem chegar a esse podcast. Por meio dessa minha atividade, conheci o Dr. Davi e conheci a Giovana e chegou o nosso convite. E aí, indo para a nossa pergunta, a plataforma, ela não havia como não nascer. O tema ele é tão complexo, tão denso, com tantas teses, e seria necessário um ambiente virtual para consolidar todas aquelas informações, e no decorrer das audiências da comissão especial, isso ficou muito claro, que seria necessário uma ferramenta auxiliar que centralizasse essas informações, desde a prescrição médica pelo prescritor, até o momento da tomada de decisão, que não só centralizasse, mas que enquadrasse e conseguisse aplicar os temas por meio dessa alimentação. Então, isso é importante, e sendo muito pontual na pergunta, Giovana, porque eu acho que ela é muito importante, eu acho que hoje ainda a gente tem um grande gargalo, que é a fragmentação de informações. E a plataforma ela surge como um cérebro que vai ajudar a pensar de forma conjunta para que as decisões sejam cada vez mais embasadas. E aí a gente não fala nem mais só do magistrado. Isso vai auxiliar o Ministério Público, vai auxiliar as defensorias, vai auxiliar o prescritor, aos natijus. Sem dúvida nenhuma, a contribuição de todos esses atores tornará esse cérebro cada vez mais ativo, cada vez mais coerente com o regramento do SUS e com o tema 1234, centralizando isso, evitando duplicidade de pedidos, levando clareza para o gestor do que é para ser fornecido. Quem atua no dia a dia da judicialização da saúde, às vezes se depara com o processo, a gente não tem nem clareza do que é necessário para o autor. Isso vai ser suplantado com esse novo marco e com a plataforma, sem dúvida nenhuma, e pode resolver também, Giovana e Cristiane, alguma possíveis falta de diálogo entre o executivo e o poder judiciário. Esse diálogo se tornará cada vez mais próximo, cada vez mais claro, objetivo, né? Acompanhando, obviamente, o regramento do SUS. Eu vou a todo momento falar essa palavra porque falta muito isso ainda na judicialização, né? Que a gente acompanhe o regramento do SUS, que a gente entenda que o deferimento de um medicamento que foi recentemente recomendado pela Conitec pela sua não incorporação por falta de evidência científica, e esse é um exemplo, né, de regramento do SUS, isso tem que ficar cada vez mais claro. Por que está sendo deferido um medicamento que a Conitec acabou de recomendar a sua não incorporação, não por questões econômicas, mas por falta de evidência científica, que os desfechos clínicos não são satisfatórios com o uso daquela tecnologia para aquela doença. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande ganho. Ô Flávio, a ideia então da plataforma é reunir num só lugar médicos, gestores, judiciário, usuários, ainda pedir ao médico algumas informações técnicas. Isso vai tornar então a judicialização mais baseadas em critérios técnicos? Sem dúvida, Cristiane. Eu acho que esse é um ponto fundamental, quer seja da plataforma e quer seja dessa nova cognição que o tema 1234 traz, né? A plataforma ela vai exigir
A plataforma, a informação que nós temos é que ela chega num primeiro momento numa forma de uso não obrigatório, para que haja um tempo de adaptação de todos esses atores. E o CNJ apresentará um cronograma a partir de qual data ela será obrigatória. No momento da obrigatoriedade, ela vai exigir que o prescritor insira as informações, e duas delas são muito importantes para a análise judicial. A primeira são as evidências científicas, que amparam e fundamentam aquele pedido médico, em especial, Giovanni e Cristiane, daqueles medicamentos que não são fornecidos no âmbito do SUS. Esses necessitam desse amparo nas evidências científicas. Além disso, um outro ponto que é muito relevante é da informação do médico prescritor de se a gente tem um medicamento que está sendo indicado para uma doença, se essa doença já tiver uma política pública, a informação de quais medicamentos já foram utilizados, que são contemplados naquela política, se já foram utilizados, se o paciente não conseguiu o seu desfecho clínico desejado, e se por conta disso aquele medicamento que é não fornecido está sendo prescrito, ou se o paciente possui uma contraindicação do que é fornecido no âmbito do SUS e por isso está sendo lançado mão de algo que não é fornecido. Esse histórico de tratamento, ele é fundamental. Primeiro, para que fique claro para todos os operadores do direito se já foram esgotadas as alternativas disponíveis no SUS. E isso é algo importante porque não costuma ser apresentado nos documentos médicos que são acostados aos autos. Então, é uma informação muito relevante, bem como para que o NATJUS e para que todos os operadores possam enquadrar esse pedido nos protocolos clínicos. E aí eu vou abrir um parêntese. O protocolo clínico do Ministério da Saúde, que são os PCDTs, eles estabelecem que os medicamentos eles ficam disponíveis para o acesso pela via administrativa por linha de tratamento. Então, um protocolo cujo pedido de um paciente que quer utilizar um medicamento de segunda linha, ele só vai ser acessível se o paciente já usou a primeira linha. A terceira linha, a mesma coisa. Se o paciente já utilizou a primeira e a segunda, teve falha na primeira e na segunda linha, a terceira linha ela fica acessível ao cidadão. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque dentro da lógica do medicamento incorporado e não incorporado, o incorporado é dentro de todo o regramento do SUS. Então, ele só vai ter acesso à terceira linha se ele já usou a primeira e a segunda. E eu vou saber da primeira e da segunda porque agora a informação médica será contemplada na plataforma nacional. E aí a gente consegue enquadrar da forma mais criteriosa se para aquela demanda se trata de um medicamento incorporado ou não no SUS. Porque se foge à regra, mesmo contemplado no PCDT, o medicamento é considerado não incorporado. E embora possa parecer complexo, mas é o dia a dia da judicialização da saúde. O enquadramento dentro de todos esses critérios de PCDTs do Ministério da Saúde, ele é fundamental para a informação final, se o medicamento ele é considerado para aquela demanda incorporado ou não incorporado no âmbito do SUS. Então, sem dúvida nenhuma, essa proximidade entre a judicialização e a lógica da avaliação de tecnologia em saúde, da medicina baseada em evidências, a plataforma traz como um grande ganho. Desconstituir, Cris, aquela frase: se tal pessoa não tomar o medicamento, ela pode morrer, mas se ela tomar, ela também pode morrer. Porque era tanta incerteza, então, às vezes, o medicamento surgia no mercado, você, com base num laudo, judicializava, você conseguia quem se responsabilizaria se essa pessoa tomasse o medicamento e depois viesse ter algum efeito adverso. E hoje, Cris, a prescrição vai ser por meio da plataforma, ou seja, o médico vai ficar vinculado àquele paciente. Então, é realmente uma mudança de paradigma. E pegando o gancho, Flávio, com a questão do NATJUS, você coordena o NATJUS do Rio de Janeiro, né? E atua justamente na qualificação o NATJUS atua justamente na qualificação técnica das decisões judiciais. E como essa plataforma ela vai dialogar com o papel dos NATJUS e até do ENATJUS, do CNJ? O diálogo é o grande ponto, Giovana, nesse caminho que o CNJ e o STF estão trilhando.
vocês entendam que muitos estados não possuem NATJUS atendendo a todos os municípios, né? Não, o NATJUS ainda não é uma realidade em todos os territórios dos nossos estados. O que está sendo feito com essa plataforma é levar cada vez mais informação. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos concretizando esse ano, como exemplo, a assessoria do NATJUS para todos os nossos 92 municípios. A gente vem numa crescente desde que o NATJUS foi criado. Vamos concluir agora, em 22 de junho, a assessoria remota as 92 comarcas situadas nos 92 municípios fluminenses. Vocês imaginem Minas Gerais, são 853 municípios. O NATJUS estadual, para atender a todo mundo, a gente vai ter que ter uma estrutura física gigantesca, maior do que muita unidade de saúde, para conseguir dar conta dessa demanda de todos os processos. Então, o NATJUS, primeiro que ele continuará sendo muito importante, que o tema 1234 ele é referente a medicamento. Então, para toda e qualquer demanda da matéria saúde, os insumos, fórmulas nutricionais, tratamentos, cirurgias, continuam sob a vigência do tema 793, com a responsabilidade solidária, mas os magistrados continuam necessitando do NATJUS para isso. Além disso, e em acréscimo à plataforma, nesse primeiro momento, ainda é o NATJUS quem vai trazer essa informação mais detalhada de PCDT, por exemplo. A plataforma ela traz essas bifurcações principais nesse primeiro momento dela, mas a plataforma ainda não vai conseguir enquadrar todos os critérios de inclusão e exclusão de PCDT para o enquadramento para o magistrado e para os operadores do direito. Além disso, alguns NATJUS, como o do Rio de Janeiro, a gente informa a fila de inserção onde o paciente está inserido, a posição de fila, a utilização da via administrativa. Para medicamento, a gente entra no sistema chamado Horus e eu consigo verificar se o paciente está cadastrado no componente especializado, se o medicamento está disponível ou indisponível no município onde o cidadão reside. Então, sem dúvida nenhuma, o NATJUS traz um número maior de detalhes para cada demanda. Então, a plataforma ela vem reforçando muito do que o NATJUS já faz, mas a gente precisa de mais informação. E, sem dúvida nenhuma, para aqueles territórios que ainda não contam com o NATJUS, a plataforma vai ser de grande valia para quem tem que tomar a decisão todos os dias. Aí vocês no MP não são diferentes, né? A tomada de decisão ela é um grande desafio e enquadrar todo o regramento, se tem registro, se a Conitec avaliou para aquela mesma doença, se o CIT está contemplado na avaliação, e isso a plataforma já vai trazer. Então, sem dúvida nenhuma, esse diálogo só tende a crescer, e a gente também está muito ansioso para entender qual vai ser a interlocução direta do NATJUS com a plataforma. Ô Flávio, em uma audiência no STF no final de 2025, foi falada, foi destacada a importância de capacitar profissionais de saúde, gestores e também operadores do direito. Na sua opinião, o sucesso dessa plataforma vai depender mais da tecnologia ou da preparação das pessoas? De ambos, são duas etapas. Primeiro, a tecnologia, ela é quem vai brindar esses profissionais que vão alimentá-la, porque ela é muito intuitiva, de fácil operacionalização, então foi muito importante que a tecnologia vencesse no primeiro momento. Mas ela está pronta, o CNJ é quem vai fazer a governança para a chegada dela nos tribunais, nos estados, a gente está aguardando isso. Há um grupo gestor que foi instituído pelo CNJ para que isso fosse organizado, mas depois desse primeiro momento, Cris, sem dúvida nenhuma, é a capacitação quem vai pedir para que o sucesso seja alcançado. Isso porque, no âmbito da tecnologia da informação, qualquer sistema ele pode ser o melhor sistema do mundo, o mais maravilhoso, mas ele não vai funcionar se ele não for alimentado, se ele não for gerido. Então, agora, a partir desse momento, nós dependemos para o sucesso, sem dúvida nenhuma, da capacitação dos operadores do direito. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que destacar os médicos, e eu estive presente nessa audiência, ela foi dia 1º de dezembro, no STF,
Eu estava presente, a doutor Diego Veras conduziu a reunião com o ministro Gilmar, os representantes do Conselho Federal de Medicina estavam presentes, e isso ficou muito evidente para todos, da necessidade dessa capacitação. Para os médicos, ela vai acontecer pelo mesmo caminho em que ele já faz a prescrição online, aqueles relatórios online, no site do CFM. Esse link vai levar o médico para a Plataforma Nacional de Medicamentos, para facilitar, porque ele já fica logado, mas ele essa capacitação ela vai requerer do médico um conhecimento maior sobre esses protocolos que a gente vem falando tanto nesse episódio, e aí dos medicamentos para cada linha de cuidado, da fundamentação na medicina, com base na medicina baseada em evidências. Ele vai ter que levar isso para dentro da plataforma. E a capacitação ela precisa ser iniciada, isso a meu ver, sobre o conhecimento sobre as políticas públicas e sobre os medicamentos disponíveis por cada protocolo clínico. Isso é fundamental. Eu já venho participando de algumas capacitações, me coloco inclusive à disposição do Ministério Público de Minas Gerais, se vocês quiserem fazer alguns eventos. Eu acho que nesse momento, quanto mais informação, melhor, porque o caminho será longo para que a gente alcance um número tão grande de prescritores a respeito de tantos protocolos. Então, a gente precisa divulgar onde eles estão disponíveis. Ninguém precisa decorar protocolo clínico, né? A gente precisa saber onde eles estão. A mesma coisa são as políticas públicas do SUS. Existem as portarias de consolidação. E a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, número 2 de 2017, ela reúne todas as principais políticas públicas de saúde. São mais de 1.000 páginas numa única portaria. Então, a gente não precisa decorá-la, a gente precisa saber que ela existe e encontrar no seu índice a política pública que contempla a doença daquele atendimento, para que aquele documento médico seja acompanhado dessa lógica de financiamento do SUS, de fornecimento de ações e serviços pelo SUS, para que a gente também tenha um atendimento cada vez mais célere, para que o médico entenda que o paciente, ao sair do seu consultório, que ele precisa ser encaminhado para o núcleo interno de regulação, para que seu pedido de exame seja inserido na fila de regulação, para que aquela prescrição médica, para que aquele paciente vá ao serviço de farmácia, para saber se o paciente tem que se cadastrar no componente especializado, se o medicamento é fornecido no âmbito do SUS. Sem dúvida nenhuma, a plataforma ela traz uma oportunidade da gente olhar para o cidadão, olhar para o paciente de uma forma mais completa, porque a informação ela tende a ser mais completa na plataforma, e se o atendimento também acompanhar essa necessidade de zelar pelo que o paciente necessita quando ele sai daquela consulta, sem dúvida nenhuma a gente tem um ganho a mais utilizando bem essa nova lógica e a plataforma. Com certeza, e também evitar viacrucis, né, que muitos pacientes percorrem. Foi prescrito um medicamento que não é incorporado. O que essa pessoa faz? Aonde ela tem que ir? Existe alternativa terapêutica no SUS? Esse medicamento que foi prescrito é seguro, não é? Então, tudo isso, Cris, nós vamos estar na nossa tela. Então, realmente é um grande avanço. E, Flávio, já encerrando, assim, com até dor no coração, porque está tão, assim, para mim está tão esclarecedora essa conversa, assim, eu acho que esse podcast vai chegar para tantas pessoas, porque é uma questão complexa, né? A questão da plataforma é um desdobramento do tema 1234, já era para ter sido, né, implementada, não foi? A gente está muito ansioso mesmo. E eu só queria que você fizesse, assim, uma última reflexão, né? Na sua opinião, você acha que a plataforma nacional vai ter o condão de diminuir a judicialização ou só reorganizar, né, esse fenômeno? Eu não sei se ela tem esse potencial de redução da judicialização. Eu acho que isso pode acontecer num segundo momento. Eu acho que no início ela reorganiza, dando transparência a esse fenômeno da judicialização da saúde. Agora, a médio prazo, ela pode sim reduzir a judicialização. Principalmente essa que ocorre por falta de informação, por prescrição sem base técnica, né? Ela vai fortalecer a via administrativa. Então, quando a gente alcançar via plataforma esse momento já mais reorganizado,
oferecendo dados maiores aos gestores, apontando falhas na assistência farmacêutica, aí sim nós alcançaremos uma tendência de que o cidadão receba o que ele precisa e que a gente trate bem dos dois tipos de judicialização. O do medicamento, que é fornecido no âmbito do SUS, porque esse é um tipo de judicialização. E esse é aquele que, da saída do paciente do consultório, ele já pode ser orientado. E assim como são os insumos e exames e tudo, o paciente, ao sair, ele pode ser orientado na própria unidade de saúde. Ele não pode ir para casa. Isso está acontecendo nesse momento. O paciente aguarda 3 meses para uma consulta, ele sai da consulta, às vezes ele chama o próximo e ele vai para casa. Se a gente reordena isso, a gente começa a reduzir a judicialização do que é fornecido no âmbito do SUS. O segundo tipo de judicialização, ele acaba tendo um ganho. Porque todas essas prescrições mais fundamentadas, primeiro, a gente sempre vai tentar utilizar o que é fornecido. E vamos jogar para o que não é fornecido aquilo que realmente for necessário, fundamentado, e aí vamos entender como isso vai acontecer na prática clínica e na prática jurídica. Vai ser muito interessante a gente acompanhar, pós-ingresso da plataforma, quais serão os movimentos e o que realmente mudará com a aplicação da plataforma. Flávia Badaró, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Essa conversa mostra, então, como que a judicialização da saúde está passando por mudanças importantes, alinhadas ao tema 1234 do STF, mas ainda com grandes desafios, né? A gente aqui segue acompanhando tudo isso, sempre com o objetivo de fortalecer o direito à saúde. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 1º de junho. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.